Muito bem, o tema desta noite, escravo dos vícios. Infelizmente, homens maus, certamente que motivados pelo grande inimigo da humanidade, que como já vimos numa noite anterior, é Satanás, um anjo caído, conhecem alguma coisa do funcionamento da nossa mente, especialmente o inimigo de Deus, que é um grande... É alguém com uma sabedoria satânica, uma inteligência angelical caída. Ele sabe, porque estudou durante milênios, como funciona o cérebro humano. E infelizmente ele tem feito estragos, não é? Nós vimos aqui já sobre ansiedade, sobre depressão, sobre estresse, não é? E essas coisas são ruins, fazem mal. Espero que você tenha aproveitado as dicas, né, que nossos especialistas deram aqui, as orientações que nós temos passado para vocês. E se você sofre de algum desses males, quem sabe esteja aplicando isso e conseguindo lidar um pouco melhor com essa situação. Mas além deles, há outros em que muitas pessoas se colocam voluntariamente ou acabam tendo contato com coisas que depois acabam virando vícios, né? E uma vez criado esse hábito, que depois vira vício, se torna bastante difícil em alguns casos, é uma batalha bastante acirrada, bastante intensa, a libertação dessas coisas, né? Eu quero começar, como a gente sempre tem feito aqui nas nossas noites, refletindo a respeito de um personagem da Bíblia que ilustra bem essa situação, né? Eu quero que você abra comigo a Bíblia agora, em Juízes, no capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Vamos ler aqui alguns versos, né? Para quem sabe lembrarmos, né? Porque não dá para ler tudo sobre ele, né? Tem vários capítulos tratando desse personagem. Mas com essa leitura panorâmica aí que eu selecionei, para a gente ler juntos, nós teremos uma ideia de quem se trata, saberemos de quem se trata, e teremos uma ideia de como foi a trajetória da vida desse homem chamado Sansão. Sansão. Segundo a Bíblia, o homem mais forte que já pisou sobre a terra. Se fosse hoje, alguns talvez até o chamassem de super-herói ou coisa parecida, né? Mas o poder dele não vinha dele, naturalmente, né? O poder de Sansão vinha do Criador de Sansão, que é o Deus Todo-Poderoso. Acompanhe comigo aqui a partir do verso 2, capítulo 13, versos 2 a 5. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Agora vamos para o capítulo 14 e leiamos aqui os versos 1 a 3. Capítulo 14, de 1 a 3. Desceu Sansão a Tímina, inclusive a psicóloga que vai falar hoje aqui tem esse nome, né? Tímina, acho que foi até meio de propósito, né? Tímina. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me
esta, porque só desta me agrado. Agora 16, avance um pouco mais. 16, verso 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. E finalmente, versos 20 e 21 deste mesmo capítulo. E disse ela, aqui se refere a Dalila, outra mulher ímpia com a qual Sansão havia se envolvido. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. E este então foi praticamente o fim, na verdade o fim é Sansão sendo destruído pelas pedras do templo que ele mesmo derrubou. Um homem que havia sido dedicado desde o ventre a Deus, para ser o libertador de Israel, para ser um líder espiritual e um líder militar também, né, para libertar Israel de seus opressores. A mãe de Sansão mesmo foi orientada, né, com respeito à dieta, a maneira como criá-lo, né? Enfim, tinha tudo para dar certo. Como todos nós temos, né? Se pensarmos bem. Como nós queremos que nossos filhos também deem certo e procuramos fazer o melhor por eles. Mas essa história mostra, mais uma vez, que Deus concedeu aos seres humanos livre arbítrio. Não é porque ele foi escolhido desde o ventre que isso o obrigava a ser um líder, a ser alguém como Deus queria que fosse. Deus queria, mas ele era livre e ele escolheu de forma errada seus caminhos, né? Nós vemos aí Sansão se envolvendo com prostitutas, Sansão escolhendo mulheres ímpias com as quais se relacionar. Sansão desprezou os conselhos de Deus quanto ao uso de bebida alcoólica. Como todo cristão, né? Sansão deveria cuidar, ser temperante, para que tivesse uma mente clara. Não bastava ter um corpo forte, ele tinha que ter uma mente forte. Um cérebro desobstruído. E essas coisas a gente consegue, já vimos aqui, e veremos mais adiante ainda, com um estilo de vida saudável. E era isso que Deus queria para esse homem, para esse seu filho, né? Que ele tivesse um corpo e mente saudáveis, tanto quanto saudável devia ser sua vida espiritual. Mas ele começou a beber, usar bebida alcoólica, se envolveu com sexo ilícito, prostituição, e de exemplo de virtude, tornou-se escravo dos vícios. Não é uma ironia que o homem mais forte da terra tenha se tornado o homem mais fraco da terra? Tão fraco diante de tentações e acabou sendo escravizado por vícios. Os olhos que tanto o fizeram pecar acabaram também, ironicamente, no fim de sua carreira, sendo furados, vazados. Perdeu a visão e terminou miseravelmente sua história. Por quê? Escravo dos vícios, né? Semelhantemente a Sansão, muitas pessoas hoje, milhões de pessoas hoje, acabam também se deixando enganar pelo que veem, pelo que sentem, pelos sentidos, e por causa disso, como Sansão também, acabam escravizadas a algum tipo de comportamento, algum tipo de substância, algum tipo de coisa da qual não consegue mais talvez se libertar, a não ser seguindo os conselhos que daremos essa noite, né? É possível vencer, mas muitas vezes sob muita pressão, sob dura pena. Os sentidos foram criados por Deus. A sensualidade, né, o sentir, isso é um dom de Deus. Mas como quase tudo, o diabo perverte e acaba transformando o que era uma bênção numa maldição. O paladar é uma bênção. O tato é uma bênção. Design inteligente puro, né? A visão é uma bênção, a audição idem.
Mas essas coisas, se não conduzidas por Deus, de forma sábia, acabam virando maldições, infelizmente, né? Um dos grandes problemas desta geração, não só desta, né, é algo antigo, mas nesta especialmente, pela abundância de oportunidades, pela facilidade de acesso, é justamente a pornografia. E o que mais preocupa, não só cristãos, não só religiosos, há psicólogos, há estudiosos aí fora também preocupados com isso, é o acesso precoce a esse tipo de conteúdo. Crianças estão hoje tendo acesso, né? Tanto que, segundo uma empresa de segurança eletrônica chamada Symantec, há alguns anos já, as palavras sexo e pornografia estão entre as 10 mais procuradas por crianças na internet. É ou não é preocupante? E muitos pais alheios, muitos pais nem sequer sabendo em que mundo essas crianças estão navegando, né? E que conteúdos estão conhecendo. No passado era mais complicado ter acesso a essas coisas. Era material impresso, havia uma certa regulamentação de idade. Hoje é diferente. Aliás, hoje em dia, algumas séries de TV têm conteúdo mais pornográfico do que certas pornografias de 20, 15 anos atrás. É uma coisa espantosa. E há pessoas que não se dão conta disso. Poucos meses atrás, eu estava em Brasília e uma jovem me procurou pedindo conselho e ela disse assim: pastor, eu estou preocupada com o assunto. O meu namorado, ele é fã de uma série chamada Game of Thrones. Eu já havia pesquisado sobre essa série. E ela disse, e ele não consegue se livrar disso, e eu já pedi que ele parasse de assistir, ele disse que não tem nada a ver, não tem problema, mas se você pesquisar sobre isso, não assista, pesquise apenas. Você vai ver que é a série mais violenta de todos os tempos. É uma série cheia de cenas de nudismo, de incesto e de estupro. Só mencionar essas palavras você já consegue definir algo como muito ruim, né? Mas há pessoas que se dizem cristãs e que consomem esse tipo de conteúdo e não veem problemas. E eu disse para aquela jovem: olha, faça o seguinte, insista com ele. Diga para ele que essa série não é algo apropriado, como outras tantas, né? Mas ela mencionou esta, e eu estou citando esta agora. Não é conteúdo apropriado para um cristão. E diga mais, ou saiba, que se ele continuar assistindo esse tipo de coisa, ele está se preparando para carregar para o casamento até algum tipo de vício, quem sabe até em pornografia. Se agora que ele é namorado, está empolgado, né, com o namoro, apaixonado, ele não consegue atender um pedido seu, não pense que quando casar ele muda. Frequentemente isso não acontece. Piora depois. E eu disse que ia orar por ela e por ele, e tenho feito isso. Espero que ele tenha tomado uma decisão sábia. Se não por Deus, mas por amor à namorada, quem sabe, né? Então, as portas para este mundo da pornografia hoje estão escancaradas. E muitas vezes o acesso a esse tipo de conteúdo acaba se dando por algo que parece até um tanto inocente, mas que não é. Não é. E nós temos que cuidar bem das chamadas janelas da alma, porque uma vez poluída a nossa mente, é difícil depois lidar ou eliminar certos estímulos que ficam lá para sempre. Eu me converti com 18 anos. E antes de me tornar adventista, lamentavelmente assisti filmes desse tipo de conteúdo violento, impróprio. Eu li livros que não me fizeram bem. Consumi conteúdos que só me prejudicaram. E vocês acham que só porque eu me converti, essas coisas, elas foram totalmente apagadas? Não, elas estão na lixeira da mente. Estão lá. E se eu descuidar em minha comunhão com Deus, sabe quem é que vai nessa lixeira e acessa esses conteúdos? Satanás. Eu gostava de música rock, por exemplo. Eu ouvia, não cheguei a gostar de rock pesado, heavy metal, coisas assim. Mas eu gostava de rock nacional, anos 80, bandas como Legião Urbana, Engenheiros do Havaí. Tem uma música do Renato Russo que dura 8 minutos
E se eu quiser, mas eu não quero, eu posso acessá-la e trazer todo esse conteúdo da memória agora. Mas eu não quero. Não me interessa e não me faz bem. Eram músicas que me deprimiam, me deixavam numa condição não agradável. E eu entendi que quando eu me tornei cristão, eu deveria abandonar esse tipo de conteúdo. Foi fácil eu destruir minhas fitas cassete. Sabe o que é isso? Lembra desse tempo? Naquele tempo o CD era muito caro. A gente tinha fita cassete que a gente gravava do rádio. Lembra disso? Aí o locutor às vezes falava em cima da música, dava uma raiva, estragava a nossa música. Não foi fácil destruir minhas fitas cassete. Não foi fácil me livrar das histórias em quadrinhos que eu guardava no meu guarda-roupa, 2.500 histórias em quadrinhos que eu tinha lá. Não foi fácil parar de ir ao cinema. Eu era cinéfilo, viciado em filmes. Mas uma vez que com o poder de Deus eu consegui fazer isso, pensa num cara livre, que se sentiu agora em paz, que de Legião Urbana passou a gostar de Arautos do Rei. Olha que mudança. Que de churrasco mal passado passou a gostar de glúten. Deus muda nossos gostos. Deus muda nossas preferências, nosso paladar. Se a gente permitir que Ele faça isso. Glúten demais também não é bom, viu? Deus muda se você permitir. Mas se você ficar brincando com o perigo e com o pecado, como aquele jovem de Brasília, as coisas podem não caminhar muito bem. E uma vez que você se torne viciado, adicto, você se torna um escravo. E a libertação é possível, mas acaba sendo mais difícil. Gregory Smith, que é vice-presidente e diretor executivo de informação do departamento de TI da World Wildlife Fund, diz que deixar uma criança com acesso livre à internet e restrito seria como deixá-la na esquina de uma cidade movimentada sem qualquer tipo de monitoramento. Você faria isso com seu filho? Você teria coragem de pegar seu filho e deixá-lo na esquina ou numa calçada de uma cidade muito movimentada e dar as costas para ele? Jamais um pai faria isso. Mas muita gente tem feito isso nas infovias, nas vias digitais da internet. Não monitoram, não acompanham, e seu filho está lá, num mundo até mais perigoso, talvez, do que uma grande cidade. Nós temos que ter consciência, temos que saber o que está acontecendo. E se você não entende de informática, de internet, faça um curso então. Porque se você tem filhos, você tem a sagrada responsabilidade de cuidar deles. Uma pesquisa feita pela Universidade de Pádua, na Itália, constatou que 70% dos homens jovens que procuravam algum especialista em psicologia ou um neurologista, né, por ter desempenho sexual ruim, admitiram consumo de pornografia na internet. O que estava acontecendo? O que está acontecendo? Vejam, 70% dos jovens que procuram algum especialista para relatar desempenho sexual ruim admitiram consumo de pornografia na internet. Outros estudos de comportamento sugerem que a perda da libido acontece porque esses grandes consumidores de pornografia acabam abafando a resposta natural do cérebro ao prazer. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático para tentar comparar. Eu falei agora de gostos que Deus muda, né? Por exemplo, o que é mais estimulante ao cérebro e ao paladar? Um sorvete de baunilha com chocolate ou uma maçã? Pode falar. É o sorvete, infelizmente, carregado de açúcar, de gordura, que estimulam, né, nossas papilas e enchem nosso cérebro de dopamina. A dopamina não é errada, não é pecado. É um neurotransmissor, um estimulante que Deus colocou ali para o nosso bem. É o hormônio, o neurotransmissor que nos dá prazer. Ela é neutra. As nossas escolhas é que vão determinar que tipo de coisa vai trazer prazer para o nosso cérebro e nosso corpo. Se você se acostumar a comer frutas, com o tempo, elas vão te dar esse prazer. Mas se você se acostuma só com fast food, com junk food, o seu cérebro se habitua a esse tipo de comida. E o estímulo que vai dar esse prazer vai estar ligado a esse tipo de comida ruim. Deu para entender? Com o sexo ocorre a mesma coisa. Deus nos deu o sexo como um presente. Deus criou a dopamina.
Eu vou daqui a pouco falar sobre outros neurotransmissores, mas fiquemos por enquanto com a dopamina, que é essa droga natural que dá prazer. Se você, casado, mantém relações sexuais com a sua esposa e ela é o único objeto de prazer para você e vice-versa, o seu cérebro se torna viciado em quem? No cônjuge. E é isso que Deus quer. E o vínculo se fortalece. Mas se o cérebro, agora eu falo especialmente aos homens, porque os homens, por algum motivo, a configuração cerebral deles os torna mais vulneráveis à pornografia, algo visual. A mulher já é mais no aspecto auditivo, histórias ligadas a romance, mas também tem para elas novelas, séries, algumas comédias românticas que não são nem um pouco inocentes, mas enfim, o cérebro do homem acostumado à pornografia passa a sentir prazer nesse tipo de estímulo. E ele não para por ali, porque a tendência é cada vez buscar algo mais pesado, mais pesado. E chega um momento que o sexo natural já não lhe dá mais prazer. E aí eles correm para os psicólogos ou neuroespecialistas, né, para saber o que está acontecendo. E frequentemente se descobre que estavam se tornando, ou já estavam viciados em estímulos artificiais que tornam aquilo que é natural não mais tão prazeroso. Solteiros, em nome de Jesus, busquem em Deus poder para se livrar desse vício, dessas correntes. Sabe por quê? Porque depois no casamento pode ser que você não seja tão mais feliz. Não tão feliz quanto poderia ser. Não tão prazeroso como deveria ser. Prepare-se desde já para sua vida de casado. Ou mesmo, busque agora em Deus poder para ser vitorioso sobre essa tentação que destrói o cérebro. Olha só. Ao substituírem os limites naturais da libido por uma intensa estimulação, acabam prejudicando a resposta à dopamina. Esse neurotransmissor está por trás do desejo, da motivação, que são coisas boas, mas também dos vícios. Se o prazer está ligado fortemente à pornografia, o sexo real parece não oferecer tanta recompensa. Essa seria a causa da falta de desejo em muitos homens, especialmente nos nossos dias, pela abundância de conteúdo pornográfico que há por aí. Eu li um tempo atrás esse livro aqui, pena que não foi traduzido ainda, não sei se nenhuma editora teve coragem de fazer isso. Ele fala exatamente sobre esse assunto, sabe? Hooked, a nova ciência sobre como o sexo casual está afetando nossas crianças. E aqui os autores que são médicos, são cientistas, não são crentes. Pode até ser que sejam, mas o enfoque aqui é científico. Eles falam sobre, além da dopamina, outros dois neurotransmissores, chamados ocitocina e vasopressina. E eles descrevem como esses neurotransmissores agem no cérebro. No caso da mulher, é mais a ocitocina, e do homem, a vasopressina. O que eles fazem? Ambos os hormônios, eles servem para criar vínculos. Por exemplo, quando a mãe amamenta, no cérebro dela jorra grande quantidade de ocitocina. Então é algo que o homem nunca vai entender, porque dar de mamar não é apenas alimentar, é criar um vínculo para toda a vida. Então é um momento que para nós homens é incompreensível. Porque esse neurotransmissor é uma coisa fisiológica mesmo, né, bioquímica. Ele cria esse vínculo especial. Mas quando a mulher recebe um abraço de um homem, um abraço apertado, ela também recebe essa descarga de ocitocina. Por isso que dizem que para um casamento dar certo, né, além de muitas outras coisas, é bom todo dia um forte abraço. Ou muitos abraços, que é melhor ainda, né? Por quê? Porque a mulher vai ter o cérebro inundado de ocitocina. E esse hormônio que Deus criou vai ajudar a fortalecer esses vínculos. Agora pensa comigo, os autores colocam assim, uma seguinte comparação. Pensa num rolo de uma fita adesiva. A ocitocina é como uma cola que vai unir, ok? É como a fita adesiva. Mas se você pegar essa fita e colar e descolar, colar e descolar, colar e descolar, com o tempo acontece o quê? Perde a cola. Isso pode ilustrar um fenômeno chamado ficar. Sabe o que é ficar? Aqueles jovens que, alguns estão rindo aí já, né?
Aqueles jovens que cada fim de semana ficam com alguém, aí já não é nem namoro, então não tem nem o que romper, né? Já fica com outro, fica com outro. Eles estão se preparando para ser bioquimicamente infiéis. E não sou eu que estou dizendo isso, são os pesquisadores. Por quê? Porque eles estão usando de forma inadequada o mecanismo que era para unir fortemente um casal. Você fica com alguém, ocitocina, no homem, vasopressina. Cria vínculo, depois desfaz, rompe, vai para outra relação, cria vínculo, desfaz, rompe, e assim vai enfraquecendo esse mecanismo. Pode ser restaurado? Eu creio que sim, porque Deus é o Criador. Ele nos quer fazer felizes. Eu entendo também que algumas marcas permanecem por toda a vida, e Ele quer que nós evitemos essas coisas. Mas não estou dizendo aqui que quem teve esse comportamento inadequado na juventude vai ter um casamento infeliz. Não é isso. Pode ter um casamento feliz. Mas por que sofrer? Por que entrar nesse caminho? E por que não preparar um bom caminho desde já? No caso do homem, a vasopressina funciona da mesma forma, para criar vínculos. Agora, a ocitocina, vasopressina e dopamina não podem ser usadas de forma inadequada, porque elas podem caracterizar um vício em coisas que não são boas. Pornografia, sexo casual ou ficar. Agora, quando elas são usadas no contexto certo, tanto a dopamina quanto a vasopressina e a ocitocina vão criar vício, mas um vício abençoado. Por quem? Pelo cônjuge. Aí, nesse contexto, sim, tem que abraçar, tem que fazer carinho, tem que ter tempo juntos, porque isso fortalece a relação. Resolvido? Deu para entender bem? Não precisa desenhar? Ok. Há outras situações, substâncias também, que eu acho que hoje em dia falar sobre isso é quase que chover no molhado, porque graças a Deus a mídia, outros meios têm falado sobre isso, como o tabagismo, o álcool, não é? Como isso também acaba criando adição, vício, né? Eu quero chamar aqui então a Tímina, é o nosso momento do especialista, né? E ela vai me ajudar então a entender agora do ponto de vista da psicologia, a nós todos, né? Entendermos do ponto de vista da psicologia, como é esse mecanismo, né, dos vícios, o que caracteriza realmente um vício, e nada melhor, ninguém melhor do que uma psicóloga para falar sobre isso. Tímina, boa noite. Boa noite. Obrigado por me ajudar mais uma vez aqui, né? E vamos começar então com algumas definições, né? Como que do ponto de vista da psicologia, o vício é caracterizado, é descrito? Olha só, o vício ele vem do latim e ele quer dizer falha ou defeito. Então, ele é a repetição de algum tipo de procedimento ou de algum tipo de situação que, na realidade, não causa coisas boas nas pessoas. Então, ele prejudica tanto a pessoa quanto o outro. Então, a partir do momento que há uma repetição de algum tipo de comportamento que você prejudica a você mesmo e ao outro, e você faz isso repetidas vezes, isso é um vício, na realidade. E o que acontece? O vício, ele gera uma dependência. Você falou muito bem sobre a questão da dopamina e tal, porque é uma substância que o cérebro produz que dá uma sensação de bem-estar. E quem não gosta de se sentir bem? Só que tudo em excesso prejudica. Então, assim, quando a pessoa ela tem um vício em relação ao álcool, em relação ao sexo, em relação à pornografia, é que a repetição desses hábitos dá uma sensação de bem-estar no cérebro e a pessoa fica viciada. O problema maior é que as pessoas elas geralmente não ficam em pequenas quantidades dessas coisas que são ruins. Elas vão ter uma necessidade cada vez maior de obter prazer e elas vão aumentar a frequência na pornografia, a frequência na questão de sexo, a frequência na questão do álcool. Então, assim, ela às vezes começa com uma coisa simples, mas ela vai aumentando o grau e isso vai prejudicando tanto a vida da pessoa quanto as pessoas ao redor. Até porque eu nunca vi falar de um alcoólatra ou alcoólico que começou tomando um barril, né? Não, geralmente é com o primeiro copo, doses, ou a primeira tragada no cigarro, ou o primeiro acesso à pornografia por curiosidade, ou porque alguém mostrou, e ali, nem todos, mas muitos vão acabar entrando no vício, né? E tem uma outra questão que, às vezes as pessoas falam, mas meu vício não prejudica ninguém, eu estou sozinho, ninguém está vendo. Só que, geralmente, as pessoas que são viciadas em alguma coisa,
as pessoas ao redor sofrem, percebem a diferença, o isolamento. Tem a questão do codependente também, que são pessoas que estão muito próximas às pessoas que têm algum tipo de dependência, que elas sofrem bastante, às vezes de depressão, de ansiedade, sofrem de sérios problemas emocionais, porque é difícil para a pessoa que também é viciado se controlar, e o mais difícil ainda é admitir que se tem um problema, porque o dependente ele tem aquela falsa sensação. Não, quando é só hoje, quando eu quiser eu não vou fazer mais isso. Amanhã, se eu quiser, eu paro. E na realidade não. Quando a pessoa ela realmente tem um vício, é muito difícil. Às vezes precisa de tratamento, às vezes precisa de medicamento, precisa de apoio da família, precisa de muitas coisas que às vezes é desconhecida às pessoas. Então é importante, quando você perceber que você tem a repetição de comportamento que é inadequado, seja na questão sexual, seja na compulsão por comida, você buscar algum tipo de ajuda e de apoio para que você possa tratar essas questões. Então vamos já, quem sabe, emendar essa questão. Eu tenho perguntado toda noite para o nosso especialista aqui, né? Se a pessoa ainda não se envolveu com algum tipo de vício, né? Pelo menos desses que a gente descreveu aqui, o que ela pode fazer para prevenir? E se já se envolveu, está lutando contra isso, né? E é bom dizer que não é porque você, de repente, está envolvido com algum tipo de vício que Deus não gosta mais de você. Isso é um peso adicional que você coloca sobre você. É bom entender que Deus, Ele ama todo mundo, todos os pecadores, e não há pecado maior que outro, né? Talvez o orgulho e a mentira sejam até mais danosos, né, do que o seu vício. Mas, enfim, Deus quer te ajudar. Deus, Ele entende a sua luta, não é? E isso é bom que a gente deixe bem claro. Mas, Tímina, se a pessoa já está envolvida com algum tipo de vício, o que ela pode e deve fazer para sair dessa? Existem muitas possibilidades. Antes eu lembrei de uma questão importante. Você falou sobre a questão da infância, do acesso à internet, me fez lembrar de algo significativo. Os adolescentes, em especial, e as crianças, elas ainda estão em formação. E o córtex pré-frontal delas ainda não estão completos. Que essa parte do cérebro é responsável pela tomada de decisão. É a parte racional. Então, assim, muitas vezes os adolescentes e as crianças são mais suscetíveis a cair em algumas tentações e alguns vícios que geralmente começam na infância, na adolescência e se perdura pela vida adulta por essa questão. Então, assim, uma dica que eu dou aos pais: pais, orientem os filhos de vocês, observem, conversem com os filhos de vocês, saibam que eles andam pesquisando na internet, que tipo de vídeo eles andam assistindo, que tipo de influência eles estão tendo, porque eles ainda não estão completamente formados. Vocês têm uma maturidade maior e eles ainda estão buscando essa maturidade, tanto física quanto emocional. E na questão da dopamina, eles têm 1/3 ainda da dopamina que a gente tem. Então, eles não têm do tanto de dopamina que a gente tem. Muitas vezes, eles precisam de estímulos maiores do que os estímulos dos adultos para obterem alguns tipos de prazer. Então, por isso que nessa fase é uma fase muito importante e crucial, essa fase da adolescência para a fase adulta, porque é uma das fases que mais se cria a questão dos vínculos ou que mais se desperta. É o início de tudo. Então, como ele falou, você não começa tomando um gole de bebida e já fica viciado. É um processo. E muitos dos vícios eles são causados na adolescência. Como evitar alguns tipos desses vícios, né? Existem vícios com sexo, com drogas, seriados. Hoje, as pessoas têm ficado bastante viciadas em seriados e não têm tido uma sabedoria para escolher alguns tipos de seriados. Tem gente que é viciada no trabalho, adrenalina, esportes radicais. Mas, assim, uma das formas mais eficazes de evitar alguns tipos de vício, primeiro, é a questão Deus. Deus é a base. Quando você acredita que existe um Deus no céu que é superior a você, que tem poder para te ajudar a superar os desafios, os obstáculos, os vícios da vida, você não fica sozinho. Você entrega a sua vida em alguém que é maior, melhor, que te criou e que te dá um suporte para superar isso. Outra questão importante é manter vínculo com as pessoas, os familiares, as pessoas que estão próximas a você. Não se isolar, porque muitas pessoas ficam viciadas em alguma coisa e se isolam. Então, se isolar é uma questão que é importante não acontecer. Os ambientes. Cada pessoa tem digamos, uma tendência.
a ter algum tipo de pecado, ou a ter, talvez, para o álcool não seja algo que chame a atenção, mas para outro e a pessoa pode se viciar. Então, evitar lugares que tenham bebidas alcoólicas, que você sinta o cheiro de bebidas e que isso possa gerar algum tipo de vício. Então, assim, evitar alguns tipos de leituras, principalmente vídeos na internet, filmes que estimulem alguma questão que despertem isso em vocês. Então, assim, é importante ter todos esses cuidados para que vocês não caiam em algum tipo de vício e que vocês acreditem que é realmente possível evitar essas questões, porque tem um efeito muito negativo. Quando existe aquela frase que fala assim, os olhos são o espelho da alma. Então, assim, o que vocês veem, o que vocês ouvem, o que vocês permitem entrar dentro da casa de vocês é muito significativo. É o alimento que vocês estão dando para a mente de vocês, isso contribui com os vícios também. Então, cuidado com as coisas que aparentemente parecem ser simples, mas que na realidade estão despertando desejos e vontades. E assim, a base da família também é muito importante, porque muitos vícios eles são gerados por carências afetivas, por algum tipo de trauma, e as pessoas buscam uma falsa sensação de prazer viciada e focada em alguma coisa que a dopamina, a ocitocina, a noradrenalina, às vezes gera, que são neurotransmissores que ajudam as pessoas a se sentirem bem. Então, às vezes, causam esse tipo de situação. Então, assim, tem uma boa base. Dá para se prevenir também tendo uma boa base, uma base familiar. E vocês, pais, principalmente, o que eu dou a dica para vocês é o seguinte. Cabem aos pais serem tradutores do saber. Então, assim, tem muita informação que não serve para nada e muita informação que serve para muita coisa. Mas vocês, como pais, podem ser tradutores do saber para o filho de vocês e oferecer para eles o que vocês têm de melhor. E vocês também, adultos, cuidado com o que os olhos, com o que os ouvidos e com as influências que vocês acabam a acompanhar a vida de vocês. Aí muitos perguntam, mas alguns vícios, a culpa não é minha, é do outro, foi uma influência de amigo, ou algum familiar, e eu busco nisso me sentir bem. Você pode não ser responsável pelo que fizeram de vocês, mas vocês são responsáveis pelo que vocês vão fazer do que fizeram de vocês. Então, assim, é importante todos esses pontos. São muitos, né? São muitos, mas são necessários. Tímina, muito obrigado mais uma vez pelos conselhos. Eu queria retomar aqui um ponto, só para enfatizar, porque os autores aqui também mencionam isso, né? Adolescentes e pais de adolescentes. Ela mencionou aqui o córtex, o lóbulo pré-frontal, né? Segundo esses autores aqui, neurocientistas, ele não está desenvolvido plenamente até por volta de 20 até 25 anos. Veja que coisa. Então, tomadas de decisão muito sérias ali na idade da adolescência, pré-adolescência, são perigosas. Aí porque é importante uma relação próxima entre pais e filhos. Mas isso se constrói desde a infância. É difícil depois você restabelecer. Não é que é impossível, mas é mais difícil restabelecer uma amizade, criar uma amizade na adolescência se não foi construído isso desde a infância. E por que isso é importante? Porque, frisando o que a doutora Tímina mencionou, os adolescentes precisam de mentoreamento. Precisam de um pai, de um líder espiritual, de um responsável em quem eles confiem e que possa ajudá-los a tomar decisões sérias, como é o caso de um namoro, por exemplo. Não dá para tomar essa decisão tão precocemente, na adolescência, pela imaturidade cerebral, e seria muito bom que vocês confiassem, adolescentes, né, confiassem no conselho dos mais velhos, que já enxergam as coisas de uma perspectiva mais racional, né? E essa relação se constrói. Então, cabe aos pais que têm filhos pequenos se aproximar deles, ser confiáveis para eles, para que eles possam confiar em vocês também e pedir conselhos quando for necessário. Então, os 7 conselhos são os seguintes, só para a gente frisar aqui. Examinar seus hábitos. Será não, né? Existe em sua vida uma infinidade de laços invisíveis que o ligam a objetos, situações, que o estimulam a fumar e beber, por exemplo. Ou então acessar conteúdos pornográficos. Então reveja
essas circunstâncias e evite-as, ou se prepare para resistir. Se é ao deitar, tome providência, se é lá que você é tentado naquele momento, se é ao acordar, ao tomar café, em uma reunião com amigos, ou na convivência com alguém do sexo oposto, enfim, em sua cadeira preferida, ao ficar sozinho em algum lugar, tome providências antecipadas para evitar que essa coisa, essa situação, essa pessoa, essa circunstância o faça cair de novo. O tente. Lembra do Jó na Bíblia? Ele não era reto por acaso, ele se desviava do mal. Ele sabia que ali estava algo tentador, então não vou me aproximar daquilo. Eu vou dar a volta, eu vou me afastar. Se o vício é o cinema, por que eu vou passar em frente? Eu vou por outra rua. Se a questão é o computador, coloca na sala, no ambiente público. Não fique com ele no seu quarto sozinho, se é nele que você cai. Deu para entender? Fugir do mal, ser sábio para antecipar problemas. Segundo conselho, procure novos ambientes, mude seus horários, suas reuniões, locais costumeiros, faça atividades saudáveis ao ar livre e ambientes que relaxem. Inclua amigos e familiares, como ela disse, né? Então, revele para os seus parentes, olha, eu estou lutando contra isso, me ajudem. Só se for uma família muito malvada, né? Para não dar uma força para você, né? Então, assim, se a tentação está ali, que eles te ajudem, que apoiem. Quem sabe, procure pessoas que estão lutando da mesma forma para criar um grupo de apoio, para se incentivar, ligar um para o outro, mandar uma mensagem aí, está conseguindo? Ter um conselheiro espiritual é muito importante. Eu acompanhei um jovem durante mais de um ano que era viciado em pornografia. E aí, quando eu me decidi ser um conselheiro dele, todos os dias, sem falhar, eu mandava um texto bíblico, eu mandava uma mensagem, eu perguntava, está tudo bem com você? Está vencendo? Como é que está? E algumas vezes dizia, pastor, eu caí. Levanta, vamos adiante, toca o barco, né? Não desanime. Depois de um ano, ele veio me dizer que tinha realmente vencido. Claro que fica em observação por muito tempo, né? É como um alcoólico, né? Não é assim que você diz, venci, né? É eterna vigilância, é o preço da liberdade, né? Então, 1 ano de acompanhamento. Se alguém te procurar pedindo ajuda, faça isso. Seja acessível. E lute com essa pessoa também. Cuide da alimentação. Isso já é lugar comum aqui nessa série, né? Parece que alimentação saudável e exercício físico são coisas boas para tudo, né? Já percebeu? Para ansiedade, para depressão, para estresse e também para nos libertar dos vícios. Dê um prêmio para você. A gente fala isso aqui para os tabagistas, para os que consomem álcool, né? O dinheiro que você ia gastar com essas coisas, gaste com você depois, quem sabe, vá a um shopping, compre uma roupa nova, né? Faça alguma coisa que te dá prazer, que se autopresenteie, né? Para você associar essa luta com algo bom também. Então, dê um prêmio a você mesmo. Busque apoio na dimensão espiritual. Tudo posso naquele que me fortalece. Nunca se esqueça disso. O apóstolo Paulo viveu tantas lutas, tantas dificuldades, e ele foi capaz de escrever isso, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Você também pode. Eu também posso. Se a gente buscar forças em Deus, a gente pode. Café. No nosso livro Poder da Esperança falamos também, por exemplo, das bebidas energéticas, né? Como isso é nocivo, tem até mais cafeína do que o próprio café, né? E isso causa efeitos ruins como agitação, nervosismo, insônia, diurese, compressão muscular, problemas digestivos, dificuldade para pensar e falar, taquicardia. Minha mãe, ela era viciada em café. Minha mãe é costureira e ela tinha, do lado da máquina dela, ela deixava uma garrafa cheia de café e a cada minuto quase ela tomava lá uma xícara, né? E assim que a gente se tornou adventista e compreendemos que essas substâncias nos fazem mal, minha mãe passou a travar uma luta. E foi com muita oração e desintoxicação. Ela passou a beber bastante água, chás, né? Sucos naturais. Mas ela sentiu dores fortíssimas de cabeça por várias semanas. Não foi fácil. Prova de que estava realmente sob efeito da abstinência. É ou não é uma droga? Mas hoje, depois de vários anos, ela está liberta, graças a Deus. Né? Tem prazer em coisas naturais, não precisa de estímulos artificiais para poder viver, para poder se mover,
para poder sentir, né, alegria de viver. A maioria dos vícios tem seu início na adolescência. Por isso, como já foi dito aqui, essa fase é crucial. É preciso atenção redobrada, né, em relação aos nossos adolescentes. Programas escolares devem ter espaço para palestras, seminários com ex-dependentes, médicos, psicólogos, policiais, assistentes sociais e assim por diante. E um outro ponto aqui para a gente caminhar para o final, estratégias, especialmente para os pais, né? Os pais têm responsabilidade, devem cumpri-las como algo sagrado. Primeiro ponto, ter uma postura firme e coerente com respeito a drogas e vícios. Os filhos têm que saber que os pais não aprovam. Filho, não concordo com o sexo antes do casamento. Não concordo com o consumo de drogas. Eles têm que saber que você, a autoridade, não concorda com isso, né? Tem uma postura clara. Formar a autoestima dos filhos, autoestima saudável, sempre com palavras de aprovação, de valorização, para que ele seja senhor de si e tenha capacidade e força de dizer não para as tentações que vêm até ele. Isso quem consegue fazer? Quem tem uma boa autoestima. Outro ponto, manter o lar seguro e estável. Como eu disse, se for preciso, faça um curso sobre internet. Conheça os filtros, estratégias, mantenha seu lar seguro, faça do seu lar um templo para Deus. Ali só entram coisas que vão edificar, que vão construir. Fora tudo aquilo que faz mal, que afasta de Deus, que vicia. Demonstrar flexibilidade nas opiniões e condutas, mas com limites definidos. E dar exemplo no que se refere aos vícios. Se teu filho vê que você é viciado em alguma coisa, teu argumento cai por terra. Se você quer que seu filho não assista coisas, e você assiste, como fica? Se você quer que seu filho não seja viciado no celular ou na internet, e você fica o tempo todo nisso, como é que você vai ter força moral para dizer para ele parar com isso? Então, em palavras, mas principalmente por exemplo, né? Quanto aos demais vícios, trabalho, sexo, jogo, etc., etc., eles podem vir aos adultos, especialmente em momentos de ansiedade. Então aqui a gente volta para o primeiro domingo, né? O livro começa com ansiedade, porque justamente aí é um ponto que pode levar muitas pessoas aos vícios, porque para tentar lidar com a ansiedade, elas acabam se valendo de substâncias, acabam incorrendo em comportamentos viciantes. Então talvez o primeiro passo seja lidar com a ansiedade, para evitar cair nesse outro problema que é a questão dos vícios, né? E finalmente, volto ao componente espiritual, porque quando você entende que Deus é um Pai amoroso, quando você entende que Deus é um Deus de amor e que quer te conceder liberdade, quando você entende aquilo que Jesus disse quando falou assim, eu quero que vocês tenham vida e vida em abundância, a gente percebe que Ele está disposto a nos ajudar. Querido, eu não sei qual é o vício que talvez esteja escravizando você. Espero que não seja nenhum. Eu não conheço a tua vida, Deus conhece, mas eu conheço um Deus que é capaz de libertar aqueles que vão até Ele clamando, implorando, Senhor, me dá forças, eu não consigo mais, eu sou fraco, e quem não é? O inimigo conhece muito bem o nosso cérebro, mas Deus criou o nosso cérebro, e Ele pode desintoxicá-lo, Ele pode nos libertar dessas algemas terríveis. Vocês não imaginam quantos e-mails eu recebo, quantas mensagens de jovens escravizados por coisas como pornografia. É de chorar. É muito triste. Pessoas que estão ali na igreja lutando, e a gente nem sabe às vezes, que estão quase que morrendo por dentro por causa dessas coisas. Temos que orar por elas, orar por nós e nos ajudarmos. E levarmos todos esses a Deus, que é o único que pode realmente, em algumas circunstâncias, dar a libertação completa. Que Deus abençoe você grandemente, que Ele construa, com a sua permissão, muros de proteção em volta do seu cérebro, do seu corpo, dos seus sentidos. Que Filipenses 4:8 possa ser o seu antivírus mental. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum motivo de louvor ali, que seja isso que ocupe
os seus pensamentos. Amém? Que Deus nos conceda uma semana vitoriosa e que você seja um vitorioso em nome de Jesus.